Quando a gente fala de processo de aprendizagem, nós estamos falando de ensinar um ser humano a realizar uma tarefa. E o ser humano, ele não é, no que diz respeito à parte de aprendizado, ele não é uma ciência exata. Então você tem algumas metodologias que você pode utilizar, que todas elas partem do princípio de um processo, seja ele de uma variável ou de outras variáveis, ou de variáveis em conjuntos, para você atingir um determinado objetivo. No 8º episódio do podcast Você Tem Sede de Quê? Você vai conhecer a história do Thiago Ferreira, o peixe, do Instituto Aquático. Se você busca dicas preciosas para melhorar a sua natação, mergulhe com a gente. Tudo da boa natação não está na natação, está em você que está assistindo. Olá, Aquadictos! Hoje eu estou aqui com o Thiago Ferreira, mais conhecido como Peixe. O Thiago, bom, eu acho que eu nem vou te apresentar, Peixe, e vou deixar que você se apresente, porque eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história com a natação. E hoje em dia, pelo que eu entendi, você está movendo um pouquinho do mercado da natação no Brasil. Então eu quero que você comece contando um pouquinho da sua história com a água. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, Tessiana. É um prazer estar aqui com vocês da Aquadictos. Aliás, parabéns pelo projeto, porque acho que compartilhar conhecimento, você disseminar a informação, é uma das coisas essenciais para o professor. Quando a gente faz o juramento, quando a gente se forma, às vezes a gente esquece disso, a gente tem que disseminar a informação. E canais como o seu e como tantos outros que a gente tem, dissemina a informação de qualidade, compartilha conteúdo e ajuda milhares e milhares de profissionais. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a vocês que estão assistindo. A minha história com a natação, minha história com a água, ela começou desde cedo. Quando eu tinha 4 anos de idade, a minha mãe me colocou numa academia para fazer natação. E essa academia tinha um nome sugestivo, hoje ela não existe mais, que era Academia Dentro d'Água. E na academia dentro d'água eu comecei a fazer as aulas de natação infantil. Só que na época não era natação como é hoje. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu aprendi a nadar com o professor me carregando num cano PVC. Igual alguns vídeos que vocês veem na antiguidade. Não que eu seja muito antigo, mas igual uns vídeos que a gente vê na antiguidade. Mas eu aprendi a nadar. Aprendi a nadar lá pelos meus 6 anos de idade e eu comecei a me destacar um pouquinho na natação, como atleta. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui parar na equipe de treinamento da Academia Dentro d'Água, onde ela era dirigida pelo técnico Osmar Ortiz Filho. Com 7 anos de idade eu comecei a nadar. Na época tinha um campeonato chamado Projeto Nadar, que hoje não existe mais. Eu participei. Participou. Era um evento magnífico que tinha competição de natação por etapa em cada região do estado de São Paulo. E aí depois no final se encontravam os melhores de cada região. E aí tinha o campeão do Projeto Nadar. E eu comecei a me destacar nesses campeonatos. Foi daí que veio o meu apelido Peixe, quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. E eu estava me desenvolvendo tão bem na natação que me chamavam de Peixe. E por aí continuei a treinar, continuei a nadar, fui nadando até mais ou menos, tive experiência em alguns clubes, tive experiência no Clube Pinheiros, então fui atleta do Clube Pinheiros durante um curto período de tempo, porque naquela época eu fui cortado, né? Inclusive o técnico e professor que vocês conhecem, o Alberto Claro, foi um dos profissionais, do técnico que falou assim, olha, Peixe, você nada muito bem, você é muito bom, mas para ser atleta de alto rendimento eu preciso de um pouco a mais. E esse um pouco a mais eu não tinha. E ele, na sabedoria dele, ele tinha razão. E eu não tinha, mas mesmo assim eu não desanimei. Continuei a treinar, continuei a nadar e me apaixonei por essa profissão, pela natação. E essa paixão fez com que eu tivesse o desejo de me tornar profissional de educação física. Só que eu queria ser profissional de educação física no intuito de ser técnico de natação, viajar o mundo como técnico de natação. E assim, entrei na educação física.
Entrei na educação física, comecei a estudar, eu me dedicava bastante aos estudos, eu tinha um bom relacionamento com todos os professores, um bom relacionamento com a direção, enfim. Nota 10 em natação, imagina? Nota 9, né? Porque naquela época a gente tem que aproveitar a faculdade e não só o estudo, mas também as coisas que envolvem a faculdade. E aí eu me dediquei bastante, me tornei professor de natação na mesma academia da qual eu treinava. Então eu dava aula para bebê e dava aula para natação infantil. E assim fiquei hidroginástica. E assim fiquei durante muitos anos. Até que eu comecei a me aprofundar um pouco mais na natação de competição e virei treinador de natação daquela academia. Isso para mim é um motivo de muito orgulho, porque na academia que eu me formei, eu virei treinador e professor de natação, hidroginástica, bebê, enfim. Isso para mim é muito legal, porque ali eu cresci ali, né? E comecei a minha trajetória como treinador de natação. E como treinador de natação eu tive algumas vitórias com atletas, né? Mas aí eu comecei a perceber que algo ainda me faltava. Eu como treinador e professor de natação, eu queria um pouco mais. E isso um pouco mais era sempre ajudar as pessoas a conquistar as coisas que elas querem. E no meu caso, alguns anos atrás, era o sucesso profissional, seja ele qual for. Alguns atrelam o sucesso profissional à parte financeira, outros à satisfação, enfim. Mas eu queria ajudar as pessoas a alcançar o sucesso profissional. Nesse meio tempo, eu dei aula em outras academias. Em 2008, eu entrei na academia Bodytech. Em 2007, eu entrei na Bodytech. Na verdade, na época não era Bodytech, era Fórmula. Eu entrei em 2007 na Fórmula e eu dava aula de natação na Fórmula. Em 2004, eu entrei na Escola Paulista de Medicina para ser treinador de natação de uma equipe universitária, que inclusive é esse local que nós estamos aqui hoje. E aí assim continuou a minha vida, só que eu queria mais. Aliás, é importante você sempre, acho que nós nos baseamos por metas, por micrometas, por pequenas metas, por metas médias e por grandes metas. Então eu tinha grandes metas que eu não tinha alcançado ainda. E uma delas era compartilhar. E eu acho que a natação traz muito isso de pequenas, médias, longas metas, porque a gente fala de um microciclo, de um macrociclo, então a gente já consegue relacionar muito dessa teoria da natação, né, que está por trás, né, quem vê aquele atleta treinando tal não sabe como funciona exatamente essa periodização, as estratégias, né, participa dessa competição com o objetivo X, nem sempre é só ganhar. Exato. O ganhar sempre vai naquela em espanhol a gente fala aposta a ponto, chique, hein? Que é o polimento. Então isso, acho que esse tipo de conhecimento você trazer também para a sua carreira é essencial até para incentivar, né, outros profissionais da forma como isso faz parte do seu objetivo mesmo, né, da sua missão de vida. E não só a natação, mas como o esporte em si. O esporte em si te ensina disciplina, o esporte em si te ensina foco, o esporte em si te ensina humildade, o esporte em si te ensina algumas coisas como o estabelecimento de metas ou estabelecimento de objetivos. E a natação mais ainda, porque a natação é um esporte muito exigente. Mas não só o esporte como modalidade, né? A natação como prática esportiva também e outras modalidades também. Mas enfim, e aí nesse caminho eu falei assim, eu gostaria então de compartilhar conhecimento. Então eu queria ser docente, professor dentro de uma faculdade. Me formei numa faculdade, que eu tenho muito orgulho, chamada FMU. E lá eu fui entregar o meu currículo. Eu quero ser professor aqui da FMU, que eu queria continuar a mesma história, né? Onde eu aprendi a nadar, ser professor, e onde eu estudei educação física, ser professor. Depois de muitas tentativas, eu consegui me tornar professor da faculdade da qual eu me formei, que inclusive é onde a Tassiana se formou também, que é na FMU. Lá eu comecei então sou professor, atingi o meu sonho, mas eu preciso me especializar. Então fui fazer o mestrado. Fiz o mestrado aqui na Universidade Federal de São Paulo,
e eu tive a felicidade de fazer um mestrado unindo fisiologia do exercício, que é uma área que eu gosto muito, e a natação, que é outra área que eu gosto muito. Esse trabalho me deu várias oportunidades de viajar para fora do Brasil, apresentar o meu trabalho para outras, na Dinamarca, na Suécia. Então foi muito legal participar de congressos, essa experiência foi muito bacana. E aí eu comecei então me formei mestre e comecei então a estudar a docência. Calma, qual foi a sua tese de mestrado? A minha dissertação de mestrado ela foi o seguinte: o efeito do pré-condicionamento isquêmico no treinamento intervalado de alta intensidade na natação. Então, quando a gente está no mestrado, a gente estuda, quando a gente está na graduação, a gente estuda de pouquinho de um todo. Quando a gente vai para pós-graduação, a gente pega um pedaço grande daquele todo que você aprendeu na graduação e estuda. Quando você vai para o mestrado, daquela parte você pega uma outra média parte e estuda ali dentro. E o doutorado você pega o detalhe do detalhe, desmiúça e estuda bastante. Eu fui até o mestrado, hoje eu frequento o laboratório do doutorado, mas eu não dei início ainda ao meu doutorado em função das outras coisas que me aconteceram na vida. E aí, eu sendo professor, fui dar aula na pós-graduação e hoje eu me tornei não só professor da faculdade, FMU, mas também coordenador da faculdade. Então, eu acho que é muito... Obrigado. Acho que é muito legal porque de aluno da academia eu me tornei professor. De aluno da faculdade, hoje me tornei coordenador geral do curso de Educação Física. E de aluno da pós-graduação, eu me tornei coordenador do curso de pós-graduação de Natação e Atividades Aquáticas. Então isso para mim é muito legal, exigiu muito esforço. E na Bodytech, eu como professor de natação, continuo lá até hoje, só que agora eu estou numa função que eles chamam de Master Trainer. Master Trainer é um profissional que além de aula, que eu dou normal, viaja nas unidades da academia, então pelo Brasil afora, a Bodytech é uma das maiores academias da América Latina. Eu viajo pelas Bodytechs para fazer alinhamento de conhecimento com os profissionais, na área de natação e outras áreas também. E isso fez com que, realmente, para mim, deu muito trabalho, né? Muita dedicação, mas é motivo de muito orgulho e motivo de muita felicidade, principalmente. E até hoje eu continuo aqui também, nesse lugar que nós estamos, que é a Escola Paulista de Medicina. Onde você não está. E por fim, né, eu falei assim, puxa, veio a pandemia, né, as pessoas passaram por diversos... Nossa área sofreu muito, muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram redução. E eu falei assim, eu vou tentar democratizar ainda mais o conhecimento e tentar fazer uma plataforma de compartilhar conhecimento e curso, que é hoje o Instituto Aquático. Então, eu me dedico ali também para compartilhar conhecimento, assim como você faz aqui no teu canal, e cursos online, enfim. E essa é a minha trajetória aqui na natação. Vamos falar um pouquinho do Instituto Aquático. O Instituto Aquático está focado mais para profissionais, certo? E existe conteúdos específicos, por exemplo, é mais natação competitiva, é mais natação para quem está começando a aprender? Qual que é o foco do Instituto Aquático? O Instituto Aquático, ele começou com foco nas atividades aquáticas. Mas aí, quando você tem muita coisa, você acaba não dando atenção e foco para aquilo que você é principal. É melhor você ser um grande especialista de um negócio, dependendo do negócio que você está. Então eu optei por falar do Instituto Aquático, da natação em si, mas não a natação de competição. A natação de aprendizado e a natação de condicionamento, principalmente na técnica e no condicionamento. Então o Instituto Aquático hoje se fortalece através do compartilhamento de informação e conteúdos e cursos relacionado à natação técnica e à natação de condicionamento, condicionar as pessoas dentro da água. E aí isso envolve praticantes. Hoje em dia a gente teve um boom, né, de águas abertas, que há um tempo atrás a gente não via essa quantidade de pessoas praticando.
muitas pessoas iniciando mais tarde a natação, mas encontrando como uma cura, né? Encontrando como algo de bem-estar para a vida dela. Quando a gente fala de um público que está começando mais tarde, a gente precisa fundamentar algumas coisas. Fundamentar a consciência do corpo na água, que hoje em dia a gente fala muito mais, né? A gente vem de uma natação que foi muito mecanicista, né? Você nadou com um tubo de PVC, eu tomava chinelada para entrar na água. Então a gente vem de uma estrutura muito diferente do que atualmente o mercado oferece. Hoje em dia a gente oferece algo mais lúdico, até para as pessoas e adultos que estão iniciando. O mundo mudou, né? Não adianta, eu tenho 42 anos, não adianta eu, quando eu tinha 7 anos, se o profissional, depois de mais de 35 anos, se as metodologias elas não avançaram, alguma coisa está errada na área. Né? Então, depois de 35 anos, as coisas avançaram. E hoje, as metodologias de ensino, hoje a parte da pedagogia, a didática, ela é muito mais do que ensinar 4 nados. Ela é sim ensinar os 4 nados, não tem como você fugir disso. Mas você tem, para conseguir ensinar os 4 nados, ou aperfeiçoar os 4 nados, ou condicionar a pessoa, outras ferramentas tais como o lúdico, tais como a psicomotricidade, tais como alguns atributos da psicologia. Então você consegue hoje ensinar a nadar, porque o mundo mudou, com outras ferramentas. E não a ferramenta do chinelo ou a ferramenta do cano PVC. Não ia dar certo hoje. Bom, e falando nessa, eu quero entrar para um tema que é antigo, né? A gente já trabalhava com educativo, palmateios, exercícios de sensibilidade quando nós éramos atletas. Só que hoje em dia existe uma importância e um enfoque muito maior com a questão da sensibilidade na água, que eu considero, até para os bebês que eu atendia, eu trabalhava algumas técnicas de sensibilidade para melhorar essa consciência na água. Então eu queria que você abordasse um pouquinho sobre esses exercícios de sensibilidade, tanto para quem está iniciando, quanto para quem está aperfeiçoando. Porque geralmente, principalmente os adultos que recebem planilhas, é um pedacinho do treino que eles sempre pulam. Né? Porque é chato, você quer nadar um pouquinho mais rápido e o educativo existe um pouquinho mais de consciência do corpo. É algo que tem que ser realizado de forma mais lenta. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Os educativos são exercícios que são utilizados para a gente corrigir ou aperfeiçoar um gesto técnico. Esse conceito ele pode servir tanto na natação quanto na corrida. Porém, para que você consiga corrigir ou aperfeiçoar um gesto técnico, você não basta só repetir. Repetir faz parte. Repetir faz parte do aprendizado. Porém, você tem que utilizar, além da repetição, outras variáveis para aperfeiçoar ou para reduzir o tempo de aprendizagem ou reduzir o tempo de aperfeiçoamento. E uma dessas ferramentas é fazer com que o aluno perceba aquilo que ele está fazendo de errado. Quando o aluno percebe o que está fazendo de errado, no caso do adulto ou de crianças mais velhas, a partir dos seus 8, 9 anos, quando ele percebe o que ele está fazendo de errado, fica muito mais fácil de ele entender o exercício educativo. Fica muito mais fácil dele entender e conseguir reproduzir aquilo que o professor quer. Então, os exercícios que utilizam a sensibilidade, a percepção, por exemplo, o palmateio, utilizam a sensibilidade, utilizam a percepção, são poderosos auxiliares nos educativos para que eu possa ensinar e aperfeiçoar os 4 nados ou qualquer outro tipo de movimento. Então, sim, eles são super importantes. Inclusive, até na natação da primeira infância ou até natação bebê, você sentir essa parte de sensibilidade, ela é muito importante, ainda mais hoje em dia que ela está cada vez mais sendo valorizada, o sentir, o perceber e não somente produzir ou realizar ou repetir. Faz parte. Falar que a natação ou qualquer outro tipo de atividade física não tem a repetição como processo, eu estou sendo hipócrita aqui. Tem que repetir, mas você pode repetir de maneiras diferentes.
O Peixe, e hoje em dia a gente tem uma gama de exercícios, né, que na nossa época estavam em desenvolvimento, estavam em estudo, né? Hoje em dia a gente já tem uma infinidade de exercícios para cada estilo e tal. Mas ainda eu acho que existe aquela consciência dos praticantes ou dos responsáveis em entender os benefícios para o próprio corpo, né, para aquele corpo que tá recebendo aqueles estímulos. Então, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais a importância dos educativos dentro da vida do nadador, até como bem-estar. Antigamente acreditava-se que quanto mais, melhor. Hoje, não é o quanto mais, melhor. Hoje é quanto melhor bem feito, quanto mais bem feito você fizer, melhor. Os educativos, eles têm um papel muito importante para isso, porque através do educativo, através dos corretivos, você consegue atingir um menor arrasto durante o deslocamento. Um menor arrasto durante o deslocamento, uma menor resistência frontal, vai dar mais propulsão e fluidez para esse nadador. Essa propulsão e essa fluidez vai trazer um negócio chamado que todo professor e todo praticante de natação procura, que é economia de movimento. Ou seja, ele consegue realizar mais metragens num período de tempo do que ele realizava antes, se ele conseguir aprimorar o gesto técnico. E aprimorar o gesto técnico não é só dos educativos, não é só papel do educativo, você aprimorar a natação, aprimorar os movimentos. Senão você via na TV e reproduzia e estava tudo certo. O papel do professor é fundamental nesse processo, do feedback, da observação, porque um educativo, ou um exercício, ele pode servir para diversos objetivos. Cabe ao professor direcionar aquele educativo e casar aquele educativo com o objetivo do teu aluno. Então isso que é o mais importante, não é o educativo, o exercício que ele é importante. As pessoas às vezes perguntam, qual é o melhor educativo para aquele aluno que está entrando com o braço crawl cruzado? Não tem o melhor educativo. Tem uma série de educativos que você, como profissional, vai utilizar no teu aluno e você vai descobrir qual daqueles educativos ou qual daquele feedback que você deu, seja ele verbal, visual ou tátil, foi melhor aceito por ele e teve como resultado a eficiência mecânica. Então esse é o segredo. O segredo da boa natação não está na natação, está em você que está assistindo. E, bom, quando a gente fala de realização de exercícios e correções de exercícios de um aluno, aqui no Aquadictus eu priorizo muito que esse profissional tenha essa vivência no corpo, para que seja muito mais fácil passar aquele determinado exercício. Porque uma coisa é você mostrar um vídeo do YouTube que tem que fazer ali, sei lá, sim, o cachorrinho e tal. Outra coisa é você entender quais são as particularidades dessa realização. De que forma a gente pode orientar os profissionais também para que todos esses exercícios sejam mais eficientes. Porque existem muitos professores que às vezes copiam e colam, né? Copiam um exercício que viam na internet e querem que o aluno realize, mas de repente não é o momento do aluno de realizar aquele exercício. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Da mesma forma que é importante o aluno sentir, o aluno perceber, é importante para o professor também. É importante para o profissional também. O profissional ou o professor de natação, ele não precisa ser um exímio nadador. Ele não precisa ser um grande atleta. Mas ele precisa entrar na água e praticar pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para que ele possa ele mesmo sentir o efeito daquele exercício no corpo dele. Lógico que a vida nossa, às vezes ela é tão corrida que não dá tempo, mas tem que entrar na sua lista de rotina como uma das prioridades, para que você possa realmente sentir e propor um exercício para o teu aluno. Porque o que a Tassiana falou, principalmente depois da pandemia ou durante a pandemia,
ficou cada vez mais evidente a quantidade, a enxurrada de exercícios e vídeos que a gente consegue ver nas plataformas digitais, como Instagram, YouTube e assim por diante. Só que se você parar para perceber, a maioria desses vídeos, agora puxando para o lado do nadador adulto, quem está fazendo o exercício? É o atleta. É o atleta que está fazendo, aquele cara que já tem uma formação antropométrica, fisiológica, genética privilegiada. Então ele faz um exercício com um grau de complexidade gigante. Aí você olha o exercício e fala, gostei. O exercício até pode ser bom. Vou aplicar ali para o meu aluno, o Luiz. Você vai lá e aplica para o Luiz, sai tudo errado. E você não entende, ou você, pior, continua aplicando. Ou ainda acha que o aluno não conseguiu realizar, né? Isso daí é o grande erro também. Grande erro. Então, nós profissionais temos que... Não existe o exercício errado ou o exercício ruim. Nós precisamos pegar o exercício, estudar o exercício, refletir sobre esse exercício e realmente saber se aquele exercício é adequado para o meu aluno, avaliando a vida pregressa dele, o objetivo dele e as condições que ele lhe apresenta. Então isso na natação infantil, na natação bebê, na natação adulta e assim por diante. Aqui na natação infantil você não vai ver grandes atletas fazendo, mas talvez você vai ver uma criança que tem uma facilidade de desenvolvimento motor ou que está dentro daquele padrão motor que a gente conhece, uma criança de 7 anos que realmente está dentro da fase de motora especializada, que hoje em dia, 8 anos de idade, embora a gente estude, ele está na parte de desenvolvimento motor no que diz respeito à especializada, mas ele teve tanto pouco estímulo que ele está com uma habilidade motora fundamental. Então o professor tem que adequar isso. Então é super importante que você assista o máximo de vídeo possível, faça o máximo de curso e leia o máximo que você puder, que você reflita sobre aquilo que você assiste, estuda e lê, e você aplique no teu aluno e observe o fenômeno. Observa se aquele exercício realmente atingiu o objetivo, se não, você troca. Então é importante essa reflexão crítico-construtiva do profissional e não simplesmente reproduzir aquilo que você vê. Eu queria que você abordasse um pouquinho como se fosse um processo de desenvolvimento até que uma pessoa consiga realizar uma habilidade. Então eu queria que você escolhesse um exercício ou um exemplo X, pode ser pernada, pode ser crawl, pode ser costas, mas assim, algum exercício que você identifique que existe um processo, né, de evolução para a aprendizagem e de que forma esse profissional ou esse praticante possa entender de que ele está no processo, sei lá, intermediário, então agora ainda não é hora ou já é hora de. Tá. A gente pode dar vários exemplos. E quando a gente fala de processo de aprendizagem, nós estamos falando de ensinar um ser humano a realizar uma tarefa. E o ser humano, ele não é, no que diz respeito à parte de aprendizado, ele não é uma ciência exata. Então você tem algumas metodologias que você pode utilizar, que todas elas partem do princípio de um processo, seja ele de uma variável ou de outras variáveis, ou de variáveis em conjuntos, para você atingir um determinado objetivo. Então eu vou pegar aqui um exemplo de um exercício bastante complexo de se ensinar e que exige um processo, que não é o processo correto, mas é um dos processos que você pode utilizar. Vou pegar aqui a pernada do nado peito. A pernada do nado peito é um movimento complexo porque o joelho realiza um movimento que a gente não está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Portanto, para que o teu aluno aprenda a realizar a pernada, aliás, é um conjunto de movimentos que o aluno não está acostumado a fazer em terra. E em nenhum momento da sua vida esses movimentos. Então é difícil você ensinar, principalmente para o aluno adulto. Aluno criança, infantil, já é um pouco mais fácil em função da mobilidade, em função de algumas dos movimentos que eles fazem de sustentação. Para o adulto é mais difícil. Então você pode começar, por exemplo, a pegar a pernada de peito, que é um movimento tão complexo, e você pode primeiro pedir para que ele fique de pé, pegue a perna, coloque o pé na posição para fora aqui, ó, e solta.
né? Então você pode pedir para ele ficar de pé e solta. E o meu pé não está aparecendo. Vou ficar de pé. Então você pode pedir para o aluno ficar aqui de pé, ó, agora vai aparecer. De pé e solta. Isso fora da água mesmo. E solta. Aí você pode pedir para ele repetir isso dentro da água. Aí você pode entrar dentro da água e conduzir o movimento dele. Aí você pode entrar dentro da água, conduzir 4 pernadas e deixa ele realizar 2 sozinho. Aí você pode não conduzir mais e fazer com que ele realize tudo sozinho. Aí você pode fazer isso com material flutuante ou sem material flutuante, enfim. O interessante é você sempre partir do geral do movimento para o específico do movimento e ao mesmo tempo respeitar do mais fácil para o mais difícil. Mas não necessariamente só existe esse processo. Você pode utilizar processos onde a gente chama de processos mistos, que você pede para a criança ou para o adulto realizar um movimento somente dele enxergar ou dele ver ou da experiência que ele tem. E de repente ele já está fazendo uma pernada de peito onde o profissional, onde o professor vai ter que fazer pequenos ajustes com exercícios educativos e pronto. Então não existe um processo correto, um processo único, uma metodologia única. Existe um processo, uma metodologia adequada àquele ser humano. E aquele ser humano traz consigo algumas experiências, sejam elas positivas ou negativas, sejam elas poucas ou grandes, que vão influenciar nesse processo que você, profissional, vai escolher. Você falou de um ponto que eu considero muito importante, é que quando a pessoa está em processo de aprendizagem, o professor deve estar dentro da água. Sim. E muitas vezes, tá frio, né? Tem várias características ambientais, ou vou dar aula para um adulto ali, depois é uma aula de personal, né? Existem muitas restrições, às vezes, desse profissional estar dentro d'água. Embora eu acredito que seja extremamente importante, principalmente para quem tem medo de água. Sim. Então, tô colocando algumas coisas aqui, mas quero chegar no medo de água. Porque se é uma pessoa adulta, hoje em dia a gente vê muita gente que nada em piscina, mas que tem aquele bloqueio no mar. E essa sensibilidade do professor entrar na água, fazer algumas vivências no mar, é super importante para que todos esses estímulos, né, essa soma de estímulos que a gente está entregando para a pessoa, elas deem essas experiências para que isso se potencialize, melhore, se aperfeiçoe e tal. Então eu queria que você falasse, baseada na sua experiência, tem muita experiência de treinamento e tal, então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do medo da água que mexe. Eu queria que você falasse um pouquinho desse medo da água em movimento, né, do mar, rio, relacionado com os trabalhos que podem ser feitos em piscina, que é uma água mais parada, uma água mais controlada. Primeiro, quando você vai aprender qualquer tipo de movimento, ou quando você vai aprender ou fazer algo pela primeira vez, tudo, se você parar para pensar, aquilo que você fez pela primeira vez causa tensão. E essa tensão prejudica um pouco o aprendizado. Aliás, ele é uma variável contra o aprendizado. Então, seja ele ensinar a pernada de peito, ensinar a nadar na piscina ou entrar no mar, se é pela primeira vez ou se você está aprendendo, vai lhe gerar tensão. E essa tensão é uma barreira ou uma variável que atrasa o aprendizado. Portanto, a primeira coisa num processo de aprendizado, num processo de vivência, é o relaxamento. É a pessoa relaxar. Então você, profissional, se vai colocar um aluno para nadar, uma das formas, se ele tem medo, uma das formas dele se sentir relaxado é você estar junto, você estar dentro da água. Se você vai entrar no mar com ele pela primeira vez, ou se ele vai entrar no mar pela primeira vez, você tem que estar dentro da água. De preferência, você escolhe um mar ou você escolhe um ambiente de águas abertas com menos turbulência do que um mar com maior turbulência, ou um dia com menos turbulência do que um dia com mais turbulência. E assim funciona para tudo que você for aprender. Se você parar para pensar,
quando eu estava fazendo a minha aula de inglês, minha primeira aula de inglês gerou tensão. E eu fiquei ali, eu só sei the books on the table, and now, e agora? Então gera tensão. E essa tensão, aos poucos, com a habilidade do profissional, do professor, em relaxar a pessoa, em deixar com que a pessoa fique mais confiante no processo, facilita o aprendizado. Então, neste caso, para nós, transpondo para a nossa profissão, para a nossa atividade, o profissional tem que estar junto, tem que segurar, tem que pegar, tem que conversar, tem que sentir. Quando você toca na pessoa, você sabe o quanto de medo ela está sentindo e o quanto de medo ela não está sentindo. Então é fundamental que durante esse processo você esteja sempre junto com o teu aluno. Uma mensagem final para todo mundo que está assistindo esse podcast. Hoje eu acho que foi um mergulho na natação em geral, na sua vida, mas eu acho que para todo mundo que quiser aprofundar mais, seguir o Instituto Aquático, seguir Thiago Ferreira, mas eu queria que você deixasse a última mensagem para todo mundo que está participando e assistindo desse podcast. Quando a gente fala de mensagem, é uma responsabilidade muito grande você falar para as pessoas uma mensagem. Então, baseado nessa responsabilidade, nessa carga, eu vou falar para vocês uma mensagem que para mim dá certo, que não necessariamente seja uma verdade, mas que para mim deu muito certo. Sempre tenha, não importa na sua vida profissional ou na sua vida pessoal, princípios que você seja fiel a ele. Princípios que você seja fiel a eles e que você consiga, portanto, segui-los e segui-los com excelência. Eu gosto muito de alguns princípios, então quando você for ser profissional, seja uma pessoa ética, seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa humilde, trabalhe sempre em sinergia, ou seja, faça laços, faça conexões, porque eu acredito que 1 mais 1 é igual a 3, 1 mais 1 não é igual a 2, 1 mais 1 é igual a 3 nesses casos, e nunca perca da tua cabeça os seus objetivos. Tenha objetivo para tudo que você for fazer. Quero comprar um carro, tenha um objetivo e faça um processo. Quero comprar uma casa, tenha um objetivo e faça o processo. Quero dar aula na faculdade da qual me formei. Coloque como objetivo e respeite o processo. Dessa forma, com certeza você vai alcançar os seus sonhos e com certeza você vai alcançar os seus objetivos. Aê, obrigada, Peixe. Foi um prazer estar aqui, compartilhar um pouco dessa piscina num dia um pouco gelado. Mas a gente precisava registrar esse momento e registrar um pouco da sua história. Que legal, eu que agradeço.